Oi, minha gente, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo que eu prometi para vocês lá no Instagram. E espero que vocês gostem, que ajude muitas pessoas, porque muita gente fala com a gente, manda pergunta, entra em contato para saber como é que a gente fez, como é que aconteceu. Porque assim, para quem não acompanha a gente lá no Instagram, eu não tô grávida, quem só tem comida mesmo. Minha esposa que tá grávida, a gente fez inseminação caseira e tentamos por 3 vezes. E aí na terceira é que veio positivo. E a gente achou que foi super rápido. Tem gente que acerta, que consegue de primeira, tem. Mas tem gente que também demora aí 1 ano para poder engravidar, vários anos para poder engravidar. Então assim, eu vim trazer essas dicas para vocês do que deu certo com a gente, do que é que a gente usou, o que é que a gente fez, para tentar ajudar vocês de alguma forma, quem está tentando engravidar, seja por inseminação ou seja de modo natural mesmo. Tanto faz, dá no mesmo, as mesmas coisas que a gente fez, um casal, uma mulher sozinha consegue fazer, ou um casal hétero também consegue fazer. Então assim, as dicas que eu vou trazer é o que funcionou pra gente, e eu vou tentar um pouquinho, deixar umas coisinhas separadas aqui, tentar mostrar pra vocês, tentar explicar um pouquinho para vocês entenderem como é que a gente fez. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, é muito importante que antes vocês entendam que vocês querem engravidar, ok. O que é que eu tenho que começar a fazer? Primeiro, vocês têm que entender que assim, quero engravidar, não vai ser que você vai engravidar quando tentar logo. Pode ser que aconteça, pode, mas também pode ser que não. E é importante você saber que isso é normal. Os médicos, né, os ginecologistas, obstetras, eles falam que assim, quando a mulher começa a tentar engravidar, ela tem aí 1 ano de tentativa. Se nesse 1 ano ela não conseguir, aí sim vão para exames mais aprofundados para saber o que é que ela tem, ou que o doador tem, ou o futuro pai da criança tem. Então tem aí até 1 ano, não é rápido o que acontece, pode demorar um pouquinho e pode acontecer com mais rapidez. Então é importante vocês terem isso em mente, que pode não acontecer de primeira. Então assim, persistam. Pode não ser com a gente achava que ia ser super rápido. E fez a primeira, não deu certo, a gente já ficou, como assim não deu certo? Se tá tudo bem, se os exames estão ok. E aí fez a segunda, também não deu certo. A gente já pensou, não dá, não consegue, a minha esposa não consegue engravidar, a gente já pensou que tinha alguma coisa errada. Porque mesmo você sabendo disso, que pode demorar, você acha que vai acontecer rápido. Você quer que aconteça rápido. Então, assim, é importante vocês saberem disso, certo? Que com a gente foi na terceira tentativa. Então, assim, primeiro de tudo, é importante vocês irem na ginecologista. Os exames estão todos certinhos. E quais são os exames? Muita gente pergunta pra gente, quais são os exames que vocês fizeram? Como minha esposa ia regularmente na ginecologista, ela já tinha feito alguns recentemente. Então, não precisou a gente ir para poder fazer a inseminação, porque acho que 2 meses, 3 meses já tinha feito os exames. Então, são exames de rotina, que é que vocês precisam fazer. Exame simples, hemograma, colesterol, e é importante, glicose, essas coisas, né? É importante vocês fazerem também exame para saber como é que estão os hormônios, as taxas de hormônio. Porque com a gente mesmo, a progesterona dela estava baixa. E a gente não ligou muito para isso. E aí, na primeira não deu certo, e foi aí que a gente foi fazer a consulta com a ginecologista para dizer, a gente tá tentando engravidar e não conseguiu. Além desses exames, né, exames de sangue, é importante fazer a ultrassom endovaginal, que aí você vai saber se seu útero tá tudo certinho, se os ovários também estão tá tudo certinho, e como é que você tá. Tem muita gente que acha que não pode engravidar, que vai ser mais difícil, porque tem ovários policísticos, que é o que aconteceu com ela, que ela tem a síndrome do ovário policístico, né, a SOP que chama, e aí a gente achou que ia ser um pouco mais difícil, mas não foi. Eu vou até mostrar pra vocês como é que eram as ultrassons, como o ovário dela tava cheio de cisto, mas mesmo assim deu tudo certo. Então é isso, são os exames de sangue e a ultrassom. A gente já tinha feito tudo isso e não deu certo de primeira. Confesso que na primeira tentativa a gente não fez muita coisa. Foi assim, a gente já tem os exames, vamos tentar, e foi. E aí deu errado. E aí na segunda,
A gente foi na ginecologista, né? Falou, ó, a gente tá tentando engravidar, mas tentou uma vez e não deu certo. Ela, não, calma, isso aí é super normal. É muito difícil engravidar na primeira vez que tenta, mas vamos ver como é que tá os exames. E aí ela foi e indicou, viu que a progesterona estava baixa, e indicou o Utrogestan. Lembrando que eu não tô aqui indicando medicação nenhuma, tá? Tô dizendo o que é que aconteceu com a gente. O que é o Utrogestan? É a progesterona, é reposição de progesterona. Todo mundo precisa fazer? Não. Ela fez porque a dela estava baixa. Então, e tem inúmeros efeitos colaterais. Graças a Deus, com ela não teve nada. Mas existe sim. E essa progesterona tem médico que passa via oral e tem médico que passa via vaginal. Então, ela fez o uso de Utrogestan por via vaginal. Isso na segunda vez. Além do Utrogestan, como a gente disse que tentou e não conseguiu, ela viu que ela tinha ovário policístico, ela indicou um indutor de ovulação. O que ela explicou pra gente foi que a gente tinha medo por causa dos ovários policísticos, né? Então ela disse que com o indutor de ovulação, esses cistos iam regredir e o medo que faria ela era engravidar de gêmeos, ou mais, né? E aí, como a gente queria filho, dizia, ok, se o medo for esse, tá tudo certo. E aí, ela ficou tomando o indutor de ovulação, que foi o Indux, e fez o uso da progesterona via vaginal. Nessa segunda vez, a gente também fez uma ultrassom seriada, que eu vou explicar pra vocês como é que funciona, que tem muita gente que não conhece. Mas na segunda vez também não deu certo. E aí, vou falar da terceira, porque foi o que a gente fez tudo e deu tudo certo. Então, assim, na terceira ela continuou o uso da progesterona, continuou usando o indutor de ovulação e a gente fez a ultrassom seriada. Primeiro, antes disso, agora eu olhei e lembrei, eu quero mostrar pra vocês o aplicativo que a gente usou. Porque antes de tudo, antes de você começar qualquer tentativa, você tem que conhecer o seu período menstrual. O seu ciclo é de quantos dias? Quando é que você vai estar fértil? Quando é que você vai ovular? Porque muitas mulheres têm dúvidas disso. E como é que a gente faz? Não tem um dia certo, dizer, você vai ovular tal dia. Não tem como eu dizer pra todo mundo, porque cada um é diferente, cada um tem um ciclo de dias diferentes, enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês como funciona o aplicativo que eu uso, como funciona o que ela usou, que são aplicativos diferentes. Tem vários, se vocês pesquisarem na loja de aplicativo, né? Tem vários. E eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que funciona. Olha aqui, tô com meu celular aberto e mostrar para vocês que esse aqui, Clover, é o aplicativo que, acho que é assim que se fala, é o aplicativo que eu uso, tá? O que a minha esposa usou na época que a gente foi tentar é o Flow, F-L-O. E aí, cadê? Deixa eu acender aqui, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Ele funciona, deixa eu tirar, ele funciona da seguinte forma. Tá vendo toda essa listinha azul aqui? É o meu período fértil, certo? E como é que eu sei disso? Todos os meses eu vou anotando qual o dia que eu comecei a menstruar. E aí ele vai dizendo de quantos dias é o meu ciclo, tem dizendo tudo, tá vendo? Quantos dias é o meu ciclo. E quando é provável que eu esteja no período fértil e quando eu esteja ovulando. Essa listinha vermelha aqui é da minha menstruação. Então, eu tava menstruada esses dias. E como é que a gente faz pra marcar? É bem simples. Você toca nele. Menstruação dia 2, tá vendo? Tem dizendo. Aí, se eu quiser, eu posso botar aqui, editar a data. E aí, eu posso tirar o dia. Ou eu posso colocar algum dia, tá vendo? Deixa eu tirar o do 8 aqui. Pronto, eu posso acrescentar ou colocar algum dia, certo? Deixa eu fechar aqui, de janeiro, cancelar. Então, em janeiro, dia 1 foi o último dia. Para vocês saberem o período da menstruação de vocês, de quanto é o ciclo, você conta do primeiro dia da sua menstruação. Então, a partir do dia 27 até o último dia aqui. Porque aqui já começa outra menstruação, tá vendo? O vermelho é a menstruação e o azul é período fértil, tá? Então, eu comecei a menstruar aqui dia 27, passei esses dias menstruada. E aqui, ele dá, de acordo com o seu ciclo, ele dá seu período fértil.
Tá, então eu já sei, já baixei o aplicativo, marquei minhas menstruações e já sei o período fértil. Pode ver que aqui, ó, fevereiro, março, ele já tem a previsão de quando eu vou menstruar e de quando é meu período fértil, tá vendo? De quantos dias eu passo bastante tempo menstruada, ó. E o meu período fértil também é bem longo. Então, ele já deu aí a previsão, porque eu já venho acompanhando há bastante tempo. Mas vamos para janeiro, que é onde a gente tá. Então, aqui. Dia 19, meu período fértil foi dia 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá, então esses dias todos, não. Esse aqui é período fértil. Se você colocar aqui, ó, por exemplo, dia 5. Dá aqui, ó, chance média de engravidar. Tá vendo? Porque eu tô no período fértil, mas eu não tô no dia da ovulação. Então, o dia da ovulação aqui seria dia 8. Quando eu boto aqui dia 8, deixa eu botar. Calma, que não tá indo. Aqui, dia 8, aí tem previsão de ovulação, chance alta de engravidar, tá vendo? Então, por esses aplicativos, você fica sabendo quando vai ser seu período fértil e quando é que você vai fazer as tentativas. Aí vem a parte que é um pouquinho mais complicada. Se eu tenho certeza que é dia 8, não, eu não tenho certeza. Isso daqui é uma previsão que ele dá, tá bom? E para eu ter certeza, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer testes de ovulação e tenho que fazer a ultrassom seriada. É obrigatório? Não é. Mas a gente tá falando aqui o que a gente fez e tá falando com a probabilidade de dar certo, né? Então, a probabilidade de dar certo você fazendo teste de ovulação e fazendo ultrassom seriada é bem maior. Então, nesse período fértil, eu vou começar a fazer os testes de ovulação. Então, eu vou explicar para vocês como funciona o teste e como funciona a ultrassom seriada, tá bom? Bom, eu mostrei aí para vocês como é que funciona o aplicativo. Mostrei como funciona o meu, mas tem vários aplicativos desse tipo. Então, é só você ir na lojinha de aplicativo e baixar. Tem gente que usa outros e eles funcionam tudo basicamente do mesmo jeito. Você marca a menstruação, os dias que você passa menstruada, e aí ele vai dar a previsão de ovulação. E aí você vai saber seu período fértil. Mas é importante também você conhecer o seu corpo. Então, assim, a mulher tem vários tipos de muco, né? Aquele muco que sai independente do período. Então, às vezes a mulher acha que tá com corrimento, com alguma coisa, mas não, é o muco normal mesmo de toda mulher. Então, assim, no período fértil é importante você saber que aquele muco que sai, ele vai estar mais transparente e o que o pessoal chama de muco clara de ovo, porque ele vai estar aquela coisa transparente e elástica. Então, se você botar no dedo, ele vai estar elástico. Então, aí quer dizer que você realmente está fértil. Então, assim, conhecendo o seu corpo e sabendo com a ajuda aí do aplicativo, é mais fácil de você saber como está seu ciclo e começar as tentativas. Não adianta você fazer num período que não está fértil. Ah, eu tô fazendo, ó, tô tentando ali todo dia. Não adianta, porque só vai adiantar. O óvulo que é liberado, ele passa aproximadamente 24 horas ali. Então, é 24 horas que se tem para poder engravidar. Então, é bem complicado, não é assim tão fácil, não. Mas bora lá. Antes de eu mostrar para vocês os testes de ovulação e a ultrassom seriada, eu queria mostrar esse suplemento aqui, ó. Tá ao contrário, mas eu acho que dá pra vocês verem. Elas são cápsulas de inhame, que minha esposa fez o uso delas. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Fez o uso delas, ela é da marca... Aqui, ó. Ela é da marca Famivita. Essa marca é muito boa, porque ela é especializada em fertilidade mesmo. Então, ela fez o uso de cápsulas de inhame, que ajuda no período fértil, ajuda a ovulação, enfim. É ótimo. Então, ela fez e é natural, tá? Ela fez o uso desse aqui, marca Famivita, são cápsulas de inhame. E vem 50 cápsulas. E aí, ela usou isso aqui, antes do... Eu não lembro quando foi, mas é antes do período fértil. Usou isso aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês como funciona a ultrassom primeiro. A ultrassom seriada. Então, assim, a ultrassom seriada é uma ultrassom endovaginal, que você faz 4 no período fértil. Eu não vou lembrar exatamente os dias do período fértil. Eu sei que a primeira começa no 7º dia do ciclo, então é antes de você estar no período fértil. E a última, se não me engano, a última é depois da ovulação que você faz, certo?
Então, eu não tenho todas aqui mais, mas eu vou mostrar a primeira e vou mostrar a penúltima. A primeira e a penúltima, que é quando ela tava já pra ovular. Vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá bom? Vou virar aqui pra mostrar de novo. Olha aqui, gente, essa foi no 7º dia do ciclo, foi a primeira ultrassom, certo? Então, aqui ela vai dizer, como qualquer ultrassom endovaginal, vai dizer o tamanho do útero, como é que tá tudo certinho, endométrio, tudo certo. O que importa é isso aqui. Qual o objetivo da ultrassom seriada? É ver como estão os folículos. E o que é que são os folículos? Os folículos são as bolinhas que estão dentro dos ovários, que vão eclodir e dar origem, explodir, e vão dar origem ao óvulo, certo? Então, tem vários folículos que vão dar origem ao óvulo. Então, é isso que a gente quer acompanhar aqui na ultrassom seriada. Então, tá dizendo aqui, ó, ovário aumentado de volume. Isso aqui que ele tá aumentado de volume é porque ela tomou um indutor de ovulação e também tem cistos, né? Então, ia estar aumentado aqui. Aqui, ó, ovário direito, ó. Então, tem 1, 2... Não, desculpa. Aqui é o tamanho do ovário. Aqui, ó, apresentando folículos. Os mais evidentes medem. Aí vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela tinha 6 folículos no ovário direito. Certo? Então, todas essas bolinhas aqui, esses folículos aqui, poderiam dar origem a um óvulo. E aqui no ovário esquerdo, também dizendo como estava apresentando. E aqui folículos mais evidentes, 1, 2 e 3. Certo? Então, aqui, ó, 3 nesse e 5 nesse. Não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 3 nesse aqui. Então, tinham vários folículos. E aqui, ó, periférica, sugerindo ovários policísticos, tá vendo? Múltiplos folículos menores que 1 centímetro. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vejam só. Aqui o ovário direito. Vamos ver se vocês conseguem ver. Todas essas bolinhas aqui, tá vendo ao redor? Tudo isso é cisto. Então, tinha bastante cisto. Tá vendo esses maiores aqui? São os folículos. Aqui dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Aqui, ó. Esses maiores são folículos. Então, o que eles medem na hora da ultrassom são esses maiores, que é o que tem mais probabilidade de virar o óvulo. Então, tudo que tá aqui dentro, maiorzinho, quer dizer que pode virar o óvulo. Então, ele vai olhar isso aqui, vai olhar o endométrio, como é que tá, tudo certinho. Isso aqui foi o ovário direito. Aqui, ó, ovário esquerdo também com cistos, tá vendo? E aqui ele vai dizendo o tamanho dos folículos. Tá vendo? Então, essa aqui foi a primeira ultrassom. Então, tinham vários folículos aparecendo aí, mas vários pequenos. Tá vendo? 0,9, 0,7. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Deixa eu virar aqui pra explicar. Então, ó, eu tirei até aqui do tripé pra poder explicar pra vocês. Esses folículos aparecem vários, certo? Antes da ovulação. Então, assim, eles vão crescendo, crescendo. À medida que eles vão crescendo, ficam uns maiores e outros menores. Então, esses maiores são os dominantes. Então, é o que a gente quer acompanhar, que é o que pode vir a ser o óvulo. Então, assim, geralmente, normalmente, a mulher vai ovular ou pelo ovário direito ou pelo ovário esquerdo. E um óvulo só. De todos esses, vai surgir só um óvulo. Então, normalmente é assim. Pode acontecer mulher que libere mais de um óvulo por um só ovário. Pode ter mulher que libere do ovário direito, do ovário esquerdo. Pode acontecer, que aí eles são gêmeos. Pode acontecer, mas o normal é que libere um óvulo só de um ovário. Então, eles vão revezando. Uma menstruação, um mês, você vai liberar do ovário direito, o outro mês vai do ovário esquerdo e assim vai. Então, eu vou mostrar a outra que a gente ficou, assim, já sabia mais ou menos a data que ela ia ovular. Ó, essa daqui foi a última ultrassom antes da ovulação, certo? Aqui vem dizendo tudo de novo, do útero, do endométrio e aqui pro ovário. Então, aqui, ó, ovário direito, tem o tamanho do ovário, pequenos folículos e ovário esquerdo, aí tem aqui, ó. Folículo dominante, medindo 2,1. Então, a gente sabe que esse dominante aqui é o que ia ser o óvulo.
certo? Então, a gente já sabia que o óvulo iria sair, provavelmente, do ovário esquerdo, tá vendo? E aí, o folículo dominante medindo 2,1. E o que quer dizer isso? A médica explicou pra gente o seguinte, que geralmente os óvulos, os folículos se rompem quando atinge 23, 24 milímetros, né? 2,3 ou 2,4. Então, aqui estava com 21. Então, ela disse assim, que a cada dia aumentava pelo menos 2, 0,2 centímetros. Então, a gente sabia que com mais 1 ou 2 dias ela ia ovular. Tá dando para acompanhar? Aqui estava 2,1. Então, se a médica disse que cada dia ia aumentar 0,2 e eles eclodiam, né, com 23 ou 24, a gente sabia que um dia, no máximo 2, ela ia estar ovulando. Certo? Então, a gente já sabia quando é que iriam ser as tentativas de inseminação. E tem aqui, ó, as coisinhas que eu esqueci de mostrar pra vocês. Continuam vários cistozinhos e vários folículos. E olha esse. Aquele que tá dominante, tá vendo? Daqueles pequenininhos que eu mostrei pra vocês da primeira ultrassom, esse daqui foi o que aumentou e é o que vai dar origem, o que iria dar origem ao óvulo, que seria liberado. Certo? Então, já estava desse tamanho e saberíamos que em breve ela iria ovular. Então, mostrei aí pra vocês, essa foi a penúltima ultrassom que ela fez, né? A ultrassom antes da ovulação. E a última que se faz dessa seriada é depois da ovulação, que é para poder ver se realmente a mulher ovulou. Porque acontece desse folículo ficar grande, dominante ali, mas parar e não dar continuidade, né? Não eclodir e não virar o óvulo. Então, acontece. Mas é difícil, mas acontece. Então, a gente faz essa última depois da ovulação, que é para ter certeza se deu certo ou não. E aí, eu lembro que a gente foi fazer e tava tudo certinho. Ela disse, ó, a marquinha aqui de que ele realmente saiu. Aí ela até brincou, ela disse, ó, pode estar grávida aí já, não sei o que. A gente já tava e nem sabia, né? Mas aí foi isso. Então, de ultrassom seriado, eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês como que funciona. E aí a gente fica sabendo realmente que, assim, com 1 ou 2 dias, a ovulação vai acontecer. Então, e é importante vocês saberem que... Tô toda descabelada aqui. É importante vocês saberem que, acontecendo a ovulação, o óvulo só fica ali livre, liberado no corpo por até 24 horas. Então, assim, é bem pouco tempo. Mas tem que ser feita a inseminação ou uma relação nessas 24 horas? Não. Lógico que você fazendo nas 24 horas é mais provável que dê certo. Mas o espermatozoide, ele pode viver até 72 horas dentro do corpo feminino, certo? Depois que o homem ejacula, depois que ele faz a coleta do material, enfim, como seja inseminação ou seja relação sexual. Então, ele pode viver aí no corpo da mulher até 72 horas. Então, por exemplo, se você teve uma relação antes da ovulação, até aí uns 3 dias antes, ou se você fez a tentativa de inseminação, né? Você fez a inseminação antes, pode ser que ocorra sim ainda a fecundação, porque o espermatozoide pode permanecer ali no corpo e quando o óvulo for liberado, ele já tá lá esperando. Apareceu o óvulo, peguei ali, já tá tudo certo. E pode acontecer também de, por exemplo, você ovulou e ali nos últimos minutinhos do óvulo liberado, fazer a inseminação ou ter relação e aí também engravidar, certo? Também dá certo. E aí vou mostrar pra vocês agora o teste de ovulação, que também muita gente não conhece. Quem tá nesse meio de inseminação conhece mais, mas quem não tá, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Deixa eu ajeitar aqui. Então, assim, eu não tenho mais testes de ovulação, mas eu tenho testes de gravidez que funcionam praticamente do mesmo jeito. A diferença é que mudam os hormônios, né? Um detecta HCG, que é o da gravidez, e o outro detecta o LH, que é o hormônio da ovulação. Então, assim, eles funcionam da seguinte maneira. Esse de tirinha eu tenho aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver direitinho aqui. Então, ele vem assim, vende em qualquer farmácia, tá? A gente encontrou, em todas as farmácias que a gente foi, a gente encontrou os testes.
é desse mesmo jeitinho, do mesmo jeito de teste de gravidez. Qual a diferença? O teste de gravidez, por exemplo, esse daqui, tá vendo que tem a linha forte? Essa linha forte do começo vai aparecer sempre. E no teste de gravidez, se aparece uma linha fraquinha como essa, deixa eu ver se tá focando. Acho que tá, né? Ou não. Mas dá pra ver. Se aparece uma linha fraquinha que seja assim, já é positivo. Aparecendo fraquinha ou forte, é positivo no teste de gravidez. Sendo o teste de ovulação, como funciona? No teste de ovulação, o seu teste só vai ser positivo se as duas linhas estiverem da mesma cor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? As duas linhas estão do mesmo jeitinho. Mesma cor, mesma intensidade. Isso aqui, se fosse um teste de ovulação, seria positivo. Quando o teste de ovulação dá positivo, e agora? Tô ovulando naquele momento? Não. Quando ele dá positivo, quer dizer que você tem até 48 horas para ovular. Então, nesse dia que a gente fez a ultrassom, que estava dando ali que ia ovular em 1 ou no máximo 2 dias, o teste de ovulação também deu positivo, porque ele tinha ali até 48 horas para dar certo. O teste de ovulação pode dar positivo 1 ou 2 dias, certo? Então, tem gente que dá até 3 dias positivo, mas ele fica assim quando dá positivo mesmo, certo? Se tiver qualquer coisa diferente disso aqui, não é positivo. Se tiver assim, por exemplo, essa linha tá um pouquinho mais forte, mas não tá igual, tá vendo? As linhas não estão iguais. Então, isso aqui é um negativo no teste de ovulação. Então, deu positivo, você sabe que em até 48 horas você vai ovular. E aí, como é que a gente fez? No período fértil, a gente fez as tentativas dia sim e dia não. Então, a gente fez 3 dias de tentativa, dia sim, dia não. Então, ali tava, vamos pegar pelo meu ciclo, dia 8, certo? Que eu iria estar ovulando. Então, a gente iria fazer dia 6, antes, dia 8 e dia 10. Porque pode acontecer de ovular um pouquinho antes, pode acontecer de ovular um pouquinho depois. Então, para ficar ali segura, porque ali a gente tá querendo engravidar, né? Para ficar tudo certinho, você tem que arrodear ali, rodear o óvulo, certo? Então, faça se você tá tentando. Faça um dia antes, faça no dia e faça um dia depois. Porque a gente nunca sabe exatamente o dia certo de ovular. Entenderam? Tudo certo? Então, a parte do antes já foi. Pronto, tô sabendo o dia da ovulação, vou começar a fazer as tentativas. Vou falar um pouquinho agora no caso de inseminação caseira, que foi o caso da gente, certo? A gente marcou os dias, os 3 dias, e uma dica para vocês que me perguntam também, a gente usou apenas seringa e coletor. Então, a gente envolvia o coletor e a seringa em fita isolante e fazia, tudo tinha que ser feito bem rápido, certo? O doador fazia a coleta no coletor e já nos entregava a seringa prontinha, todos com fita isolante. Então, a gente usou só seringa. E para quem vai fazer, ter relação sexual, né? Isso aqui também, ó, para quem vai fazer IC e para quem vai ter relação, a gente usou esse lubrificante aqui. Também da Famivita, tá vendo? Da mesma marca daquele. É muito importante vocês terem cuidado com o lubrificante. Por quê? Porque muito lubrificante é à base de álcool ou alguma outra substância que matam os espermatozoides. Então, você acha que tá fazendo uma coisa boa e não tá. Então, tem que ser lubrificante à base de água, se você for usar, certo? Esse aqui, como eu disse pra vocês, como é especializado em fertilidade, ele ajuda também no pH. Tem dizendo aqui, ó, pH neutro, tudinho. Ele ajuda no pH, porque muita mulher tem o pH vaginal ácido e não sabe. Então, esse aqui vai ajudar tanto aí os espermatozoides a chegarem no óvulo e ajudar também no pH. Então, a gente usou isso daqui. Antes de você ter relação, antes de você fazer a inseminação, você coloca um pouquinho, a gente colocava com uma seringa também. É muito importante mesmo ter. Lembrando que eu não estou influenciando ninguém a fazer inseminação caseira, tá bom? É muito importante vocês saberem o que é que vocês estão fazendo e qual é o melhor pra vocês. Então, a gente usou isso aqui com a seringa um pouquinho. Deixa eu abrir aqui pra ver se eu consigo mostrar. Tirar aqui. Ó, acho que dá pra ver um pouquinho a consistência dele, tá vendo?
ó. Então, lembrando que se for usar lubrificante, é lubrificante à base de água. E esse aqui é ótimo porque ajuda aí os espermatozoides a chegarem mais rápido. Tá? Lubrificante íntimo. E aí é isso. Depois que você fez a aplicação do sêmen ou teve a relação, é importante que fique com as perninhas pra cima. Muita gente diz, ah, mas fulaninha engravidou, não precisou de nada disso. Certo, mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade, tudo que for de alternativa aí pra dar certo, a gente vai fazer. Então, o que a gente fez foi ficar com as duas perninhas pra cima, o quadril elevado, e as duas perninhas pra cima por cerca de meia hora, 40 minutos depois da relação ou depois da inseminação. Certo? Então, você fica ali meia hora, 40 minutos e torcer pra que dê certo. E lembrando pra vocês que, assim, pra fazer, eu sei que a gente fica super ansiosa, eu mesmo fiquei, pra fazer logo um teste de gravidez. Mas a ansiedade atrapalha demais. Então, esperem pelo atraso menstrual. A gente não esperou porque a gente é teimosa mesmo. Mas nos outros ciclos a gente também não esperava e quando dava negativo a gente ficava, meu Deus, será que é negativo mesmo? Será que ainda faltam alguns dias pra dar positivo? Então eu ficava nessa. Então o ideal é que você espere o atraso menstrual, o dia que seria pra sua menstruação descer, pra você poder fazer o teste de gravidez, certo? Então, assim, o que a gente fez foi com 11 dias depois da inseminação, a gente fez um teste e deu positivo. Poderia não ter dado, porque poderia não ter tido o tempo de fecundação, o tempo de tudo, certo? Da implantação do óvulo no útero, poderia não ter acontecido ainda. Mesmo estando positivo, poderia não ter acontecido. Então, é importante vocês esperarem o atraso menstrual para poder fazer o teste e ter mais uma certeza, assim, realmente do resultado. E aí, tendo um teste positivo de farmácia, corre para fazer o beta, o exame de sangue, né? Para ver se realmente corre pro abraço, que vai dar tudo certo. Então, assim, o que a gente fez foi isso. Eu espero muito ter ajudado vocês, tanto para várias tentantes que estão aí, várias futuras grávidas, que eu tenho certeza que alguma dessas dicas vai ajudar vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. E eu espero, se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, se tiver alguma dúvida, pergunta, deixa um comentário aí. Deixa um comentário no Instagram, pode perguntar, que se eu souber responder, eu trago aqui pra vocês e a gente vai trocando ideia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.